dia, pessoal. Estamos aqui muito felizes. Atividade de encerramento, exposição Movimentos Miméticos, anexa do CCBB. Gostaria de agradecer ao Centro Cultural Banco do Brasil, instituição poderosa aqui de São Paulo, que fomenta atividades culturais. Agradecer a Cinnamon pela oportunidade. Eu sou Felipe Bright, curador de arte contemporânea. Estou assinando junto com a Lia Vissotto a curadoria das instalações, videoartes e toda essa parte formativa com seminários aqui do Movimentos Miméticos. E hoje vamos partir para esse encerramento com uma palestra do Felipe Julian, o Kraka, um artista que está com duas obras na exposição, o Audio Wall, na parte externa do Anexa, e a obra Ouvir, uma obra de arte sonora interativa, compondo a instalação. Então, a ideia é o Kraka fazer a apresentação dele e, encerrando, a gente fazer alguns comentários, observações e tirar dúvida. Muito obrigado, Kraka. Fique à vontade. Bom dia, gente. Obrigado aqui pela presença. Obrigado, Bright, aí pela apresentação e em especial agradecimento ao Bright e Lia pela oportunidade de compor nessa curadoria aí, que ficou uma exposição linda. E, enfim, né, fui então convidado a falar sobre um tema que eu gosto muito, que eu estudo há um bom tempo, mas que já falei costumo falar bastante desse tema, apresentar bastante a respeito dele, porque eu sou professor e falo disso nas minhas aulas, né? E toda vez que eu vou falar, eu fico falando meio assim, nossa, mas vou ter que começar do zero, assim, né? É um assunto que está muito acontecendo ainda, né? É uma área aí das artes visuais bastante recente, né? E muito ainda em construção, muito ainda se desenhando, e a cada ano que passa eu vejo que não só há novas pessoas, novas coisas sendo feitas, mas principalmente os conceitos estão muito ainda flutuantes, né? Se você colocar o termo arte sonora no Google, vai aparecer um monte de resenha de disco. Né? O que não está errado também, né? Mas é diferente de alguns anos atrás, onde você veria instalações sonoras, né? Mas jamais veria uma performance, né? Que hoje em dia passa a ser muito comum também. Então, é um tema muito vivo, e isso é interessante porque a gente está vendo uma coisa acontecendo, né? E precisa estar constantemente se atualizando. Portanto, posso dizer que assim que essa palestra aqui terminar, ela já estará obsoleta, certamente, né? Então, vamos lá. Eu até, para fazer uma mínima referência assim, à arte sonora brasileira, que é certamente uma das mais importantes aí do mundo, né? Tanto acho que pela relevância mesmo dos artistas que estão atuando, quanto pela quantidade de trabalhos feitos, né? Fiz um apanhado rápido e vulgar de artistas brasileiros que estão atuando já reconhecidamente nessa área. E aqui, assim, eu digo muito rápido porque realmente poderia ter 8, 10 vezes mais material do que isso daqui. Mas isso é o que eu fiz assim, voando rapidinho, selecionei quem lembravam, outros nomes que não lembravam, eu fui atrás. Só para referenciar e reverenciar um pouquinho essa produção, que na verdade acho que o Brasil é muito vanguarda nessa área, né? Tem alguns grupos realmente muito importantes aqui, mas mais do que isso, que eu tenho percebido é que tem muito artista sonoro mesmo, assim, muito, muito, muito mesmo, né? Às vezes o artista sonoro não é exatamente alguém que se reconhece como tal, que se apresenta como um artista sonoro, mas é alguém que em algum momento
flerta ou interage com essa área, né? Ele, em algum momento, o som surge como matéria-prima do seu trabalho, né? E às vezes é um artista talvez mais de uma outra área, talvez da fotografia, talvez da instalação, mas uma hora ele tem que lidar um pouco com esses conceitos, né? E então, ou temos também outro tipo de artista que talvez seja de onde eu venho, né? Que são mais músicos de formação e de atuação profissional, e que em algum momento, inquietos por questões das artes ou questões políticas, entendem o som como algo não apenas dedicado à música, mas talvez a um outro tipo de organização e expressão que desmonta um pouco o conceito tradicional de música e se apresenta de uma outra maneira, mais que a gente pode dizer aqui plástica ou instalativa, enfim, né? Então tem realmente muitos músicos que ou se tornam cada vez mais artistas sonoros ou são, em algum momento, tem um devaneio na arte sonora por alguma inquietação específica, né? Então, enfim, quis não deixar assim de assustar com o tamanho da produção em arte sonora brasileira. E aí, falando um pouquinho mesmo agora sobre... Eu vou tentar fazer assim... de forma alguma, eu quero fazer uma coisa que já está obsoleta mesmo neste assunto, que é tentar definir o que é arte sonora e quem são os grandes trabalhos e os grandes nomes, etc., né? Eu acho que eu vou pegar um pouquinho alguns aspectos, particularmente os aspectos que talvez eu interaja mais, e desenvolver um pouco eles conceitualmente, mais para provocar o interesse na linguagem do que propriamente pretender dar conta do tema enquanto do tema por inteiro, né? Então, a arte sonora, se a gente for tentar classificar ela neste momento da história, ela tem talvez 3 grandes subdivisões principais. Sem dúvida vai ter outras categorias, mas talvez assim as que mais a gente encontra são a instalativa, a performática e a composicional, né? A instalativa é essa onde, de alguma forma, a gente vê uma exposição, tem um objeto, tem uma traquitana mecânica, tem aparelhinhos, tem um conjunto de coisas dispostas no espaço, e esses dispositivos, de alguma forma, parecem gerar som ou sugerir um som. Nem sempre eles estão gerando som, muitas vezes estão sugerindo sonoridades. E é realmente talvez seja, dentro da arte sonora, o que mais herda da linguagem da arte contemporânea, no sentido da prática instalativa mesmo, né? É o tipo de obra que pode ocupar um espaço de uma galeria, um espaço de uma mostra, uma exposição, ou um museu, dentro de uma instituição. É um tipo de obra que prescinde da presença constante do artista, né? Ela tem algum grau de autonomia, né? Já a performática é o contrário, é um momento, um horário, né? Um evento marcado, onde, por um período de tempo, onde, de alguma forma, o artista vai realizar uma interação sonora, uma interação, muitas vezes, audiovisual, e muitas vezes, comumente, dentro de uma linguagem que, digamos assim, que na gíria do métier a gente chama de noise, né? Então, quer dizer, não é alguém que venha tocar uma música, exatamente, né? Mas sim alguém que vem experimentar o som enquanto matéria para alguma experiência artística, e o som a partir da sua muitas vezes a partir da sua materialidade, mas também, quer dizer, da sua sensorialidade, das características muito físicas que o som de fato tem, mas também a partir de uma lógica, muitas vezes também de citação
de menção a questões políticas, enfim, aí entra toda uma margem para um grande conteúdo aí, né? E composicional, isso eu acho que talvez seja a coisa mais nova que está acontecendo enquanto expansão do termo arte sonora, que é que o que a gente durante muito tempo chamou de composição contemporânea, composição moderna, composição, enfim, tinha muitas subdivisões, estão sendo agrupadas na ideia de composição de arte sonora. Quer dizer, é uma peça musical, uma peça sonora, barra musical, não necessariamente musical nos termos tradicionais, mas que em algum momento essa composição ela flerta ou quebra com paradigma, primeiro quebra com paradigmas tradicionais da música e flerta com flerta com recursos das artes visuais e na verdade é uma peça que pode inclusive estar registrada numa mídia como um disco, um CD, ou pode estar disponibilizada na internet, e ela seria ouvível como qualquer música. No entanto, ela tem dentro de si um outro pensamento que difere um pouco do pensamento composicional tradicional histórico, né? Eu acho justo, né, que certas obras sejam se os autores queiram atribuir o adesivo de arte sonora a essas composições, mas isso dá uma certa confundida porque no estudo do gênero, porque afinal de contas, qual é o limite entre uma composição musical poder ser considerada arte sonora ou não, já que toda composição musical é arte sonora, né, inevitavelmente. Então a gente começa a ampliar às vezes tanto o termo que dificulta o estudo, mas dane-se, né? A gente lida com isso, não tem problema, né? O interessante é pensar só onde surge o termo, que é numa exposição do MoMA em 1979, que curiosamente só havia mulheres. A curadora era a Bárbara London e ela só convidou mulheres para fazer a primeira exposição de arte sonora, pelo menos que se tenha uma exposição relevante, né, que se tem notícia, em 1979, né, e era uma exposição de instalações, objetos e obras dessa natureza, né. Enfim, bem, acho que uma situação Walter Benjamin, né, o termo está em plena expansão, né. Eu prefiro, assim, ao invés de ficar classificando dessas três maneiras, eu vou um pouco no sentido de focar o receptor, talvez, né? Ou melhor, diferenciar entre a recepção e a produção. Então, seja instalação, performance ou composicional, eu vejo a arte sonora, ela às vezes focada na geração do som e às vezes focada na escuta do espectador, ou na experiência do espectador ali, né, do público. E eu acho que talvez essa divisão seja mais útil ao entendimento do gênero, ao ponto tal de que eu passei a falar que em arte sonora e em arte da escuta, ou listening art, né? Quer dizer, eu passei a falar, não, isso já se fala, né? Mas eu passei a querer definir certas obras como genericamente encapsuladas no termo arte sonora como, na verdade, mais uma arte da escuta, mais uma arte da experiência da escuta. O que também não vai organizar e nem melhorar nada, porque se a gente vai falar na experiência da escuta, a gente vai explodir aqui em muitas experiências que estão acontecendo, né? Mas, afinal de contas, o que é que, dentro da ideia de uma arte sonora, ou de uma arte da escuta, o que haveria em comum enquanto experiências e conceitos que a gente pode, de alguma forma, explorar estruturalmente para entender o que interessa a esse tipo de arte aí, né? A gente está falando certamente da escuta
da percepção de um som que se produz, da audição, do fenômeno acústico, mas tudo isso realmente sendo direcionado, estando voltado à experiência, em algum momento, à experiência de escuta de um espectador, né? E aí eu achei que é interessante a gente explorar um pouquinho o conceito de escuta e quais são as peculiaridades. A gente sabe muito, por exemplo, sobre a visão, né? A forma como a gente entende as cores, a questão da profundidade está mais do que estudada, né? A gente tem assim pesquisas muito sérias em relação à imagem, desde da câmera obscura, né? Recurso feito para reproduzir quase que fotograficamente, com pintura, a realidade. Mas a escuta, ela está muito no âmbito do científico, do fonoaudiólogo, enfim, não há um estudo muito antropológico da escuta. E eu comecei a achar que esse estudo antropológico era necessário para poder sustentar um pouco um pensamento em torno da arte sonora, né? E aí, então, quais são as características assim que a gente pode falar da escuta, né? Tem muitas características específicas que eu agrupo elas em duas primeiro, né? Uma eu chamo de um primeiro sentido, quer dizer, é o primeiro sentido a se desenvolver no corpo humano. A gente ainda dentro do útero já tem o ouvido funcionando e já está em comunicação tanto com em relação ao meio exterior, ouvindo o meio exterior através da parede do corpo humano, né? Da barriga, do útero e tudo mais, até a própria voz da genitora que se espalha pelos líquidos do corpo e atinge o feto também, e estabelece relação já com... São dois seres que, apesar de um dentro do outro, eles já estabelecem uma relação de comunicação acústica, além de todas as demais que estão acontecendo ali, né? É interessante que isso aconteça. É o primeiro sentido que a gente tem quando a gente finalmente nasce, já está funcionando, diferente da visão, que é muito nublada, indefinida, ainda se presta pouco para essa criatura. E mesmo o tato, que é algo extremamente confuso nesse momento. Bom, olfato e paladar ainda também estão totalmente... É tudo uma grande experiência lisérgica para o bebê, mas a escuta é o primeiro sentido ao qual ele se apega para tentar se estabelecer em relação com o meio, né? E entendendo que para esse bebê não existe ainda o conceito de meio, né? Ele é o meio, ele é esse todo, essa coisa unificada que, justamente a partir da escuta e a partir do desenvolvimento da linguagem que a escuta permite, ele começa lentamente a diferenciar que, tem eu, mas tem a mamãe, que é outra coisa, assim. Ela é massa, mas ela é outra coisa, assim. Ela, quando eu faço barulho aqui, ela aparece. Então, quando à medida que o bebê vai treinando a emissão sonora, testando, né? A gente vê que as crianças, elas testam. Tem uma fase que é muito engraçada, que elas testam como chorar, né? Elas vão tentando modular os choros, assim, para ver qual que funciona. E realmente eles acertam em um que funciona mesmo, assim. Que a gente fala, isso eu não aguento. Você vai lá e atende a criatura, né? Então, isso é feito porque ele está se ouvindo, ele está treinando o aparelho fonador dele por tentativa e erro, para qual é o mais eficiente para que o seio venha à minha boca, para que a mamadeira chegue quentinha e tudo mais, né? Então, é um sentido... A escuta é um sentido inicial, né? Então, nós temos relação com isso desde muito cedo, e, evidentemente, isso está registrado na nossa memória, no nosso cérebro, de um jeito estrutural em nós como indivíduos, né?
Por outro lado, ele é não só um primeiro sentido, mas um sentido primevo. Quer dizer, ele é inicial não no indivíduo, mas na história da humanidade, né? Ou devo dizer, mais do que na história da humanidade, na história dos seres vivos, né? Os primeiros organismos, ou talvez as primeiras formas como os organismos vivos, né? Aqueles muito simples, protozoários, amebas que estivessem flutuando naquele grande caldo inicial, a primeira forma como eles se conectam não, detectam, passam a dar ciência da existência de alguma outra coisa para além de si, é pelo tato, né? Ou por uma pequena evolução dessa coisa que a gente chama de tato, que é a escuta. Quer dizer, as vibrações no ambiente dos líquidos, ou o ambiente se movimentando e agitando o epitélio, as membranas, as cerdas que esses protozoários tivessem, quer dizer, a vibração do meio sendo detectada pela, vamos chamar assim, de pele, esses seres não teriam pele, né, mas esses epitélios deles, assim, seria a primeira forma deles entenderem a existência de alguma outra coisa viva além deles, né? E isso significa algo talvez bom como alimento, algo talvez perigoso como um predador, como algo que possa eventualmente me atacar, me fagocitar. Então, a partir de algum momento, essa percepção passa a ser assimilada como um mecanismo de defesa mesmo, né? Então, é interessante que seja para o ser humano, na sua história de indivíduo, seja para o ser humano ou para os seres vivos, na sua história no planeta, a escuta está muito relacionada sempre à sobrevivência. E até hoje funciona assim, né? É muito mais difícil sobreviver sem ouvir, né? É muito perigoso andar nas ruas de São Paulo sem ouvir, né? Você tanto atravessar uma rua, né? Qual é o mecanismo de aviso de que algo urgente e perigoso está para acontecer com você? É sempre uma buzina, um alarme, são sempre dispositivos sonoros, né? Ao mesmo tempo é engraçado que a escuta tem essa coisa de que ela é tão vinculada à nossa sobrevivência que ela nunca desliga. Para dormir a gente fecha o olho, mas a gente não para de ouvir. A gente se desconecta das coisas, mas a gente está lá ouvindo, ao ponto tal que a forma que a gente acorda é com um despertador sonoro, né? Ninguém tem um despertador visual, porque ninguém veria o despertador visual, mas é um despertador sonoro que vai nos incomodar, vai penetrar dentro do nosso... vai atravessar essa barreira do Morpheus e atingir, nos recapturar para essa realidade, né? E é impressionante como a escuta ela tem relação com o contexto e a realidade o tempo inteiro. É também o único sentido que a gente tem omnidirecional, né? O sentido que atua em todas as direções ao mesmo tempo. Que também tem total relação com a nossa sobrevivência, né? É a única coisa que me diz que há algo atrás de mim, onde eu não posso enxergar, e que me diz isso a uma distância, né? Quer dizer, o tato também, eu tenho sensação nas costas, tal, mas na hora em que o leão estiver me atacando, já é tarde demais, né? Eu vou perceber, sim, algo está me atacando. Não, eu percebo o ruído dos animais ou de um predador à distância, né? E claro, né, falei leão, mas exemplo infeliz, porque justamente os felinos foram desenhados para não fazer barulho, porque eles sabem que essa é a mecânica de defesa das presas, né? Por isso que eles têm aquelas borrachinhas nas patas e andam sorrateiramente, sem fazer barulho nenhum, né? Então, enfim, todas essas características compõem um sentido que ele está
muito vinculado à nossa sobrevivência e à nossa relação com a realidade. E é curioso como na nossa sociedade contemporânea não, né? Na nossa sociedade já há muitos séculos, esse estar presente na realidade, ele é cansativo, opressor, ele nos satura, então a gente precisa sair fora dele, a gente às vezes precisa fugas dessa realidade imperativa que a escuta nos coloca o tempo inteiro, né? E aí surge a música, né? E aí surge essa forma de mascarar a realidade temporariamente com algum outro som que não seja a realidade, que seja uma realidade paralela, né? Eu faço muito essa referência com os alunos, porque eu dou aula no curso de cinema, né? E a caixa preta todo mundo sabe o que é, né? A ideia de que essa estrutura onde você isola temporariamente a pessoa da realidade para que ela aceite em segurança entregar-se durante 1 hora e meia a alguma experiência audiovisual, né? Como no cinema ou no teatro, né? E o que o som, a música faz é uma espécie de caixa preta na nossa escuta. A gente fica desconectado da realidade um tempo. Por isso que também não é exatamente a coisa mais segura do mundo você estar de fone de ouvidos andando pela cidade, ou dirigindo, ou andando de bicicleta, etc. Porque são momentos em que você, em tese, deveria estar bem conectado à realidade, né? Não é o que a gente faz, mas porque é uma delícia andar pela cidade ouvindo música, né? Mas, enfim, a gente às vezes toma uns sustos por causa disso, né? Então, dentro dessa ideia de um primeiro sentido, o que está se construindo aqui é um conceito de indivíduo mesmo, né? Aquele ser que nasce e que, a partir da relação do som com a mãe, com o ambiente, com os barulhinhos em volta, começa a discernir e entender que ele não é tudo aquilo, ele é uma parte daquilo, ele é, na verdade, algo dentro daquilo, né? Ele vai, de alguma forma, se diferenciando do resto do mundo, e, ao se diferenciar, ele vai se individuando, ele vai se tornando um indivíduo, né? E esse processo de tornar-se um indivíduo passa por batizar as coisas à sua volta. Batizar quer dizer nomear, atribuir nomes ou valores àquelas coisas que eu passo a identificar. Então, as crianças ainda não aprenderam a falar, mas já estão balbuciando ruídos, palavrinhas que significam algo para aqueles objetos à sua volta, né? E elas vão repetir, né? A bolinha vermelha tem aquele som, e ele sempre vai falar que aquela palavra que ele inventou para aquela bolinha vermelha, até alguém chegar lá e dizer, não, isto não é taranã, isto é bolinha vermelha. Aí ele fala, bom, então tá, se eu tenho que pactuar com essa sociedade, vamos lá, é a bolinha vermelha, né? Então, esse processo de individuação que a escuta a qual a escuta participa, não exclusivamente, mas ela é um dos mecanismos mais importantes, vai ajudar a constituir esse ser humano, né? Dentro dos padrões que a gente reconhece hoje em dia. Mas é importante dizer que, por exemplo, existe a questão dos surdos de nascença, né? Que durante muito tempo, né, o Murray Schafer fala bastante disso, né, em alguns livros dele. Durante muito tempo eles o grau de aculturamento, o grau de sociabilização deles era tão baixo, tão nulo, que essas pessoas ficavam praticamente internadas em instituições em estado semi-vegetativo, né? Algo, um grau de incomunicação muito sério,
porque simplesmente essas pessoas não tinham... Isso, evidentemente, eu estou falando antes do advento das linguagens de sinais, que revolucionam essa questão por completo, né? Mas as pessoas estavam totalmente isoladas da cultura que os individualizaria, né? E essas pessoas, na verdade, salvo o fato de não poderem escutar, eram absolutamente normais em qualquer outro aspecto, né? Mas não conseguiam acessar a sociedade e não conseguiam sequer finalizar esse processo de individualização, né? A questão da surdez, né? Ela vai realmente... ou melhor, desculpa, né? A questão desse processo de individuação, ele requer a escuta, mas ele pode prescindir dela se você tiver, digamos assim, muletas, né? Então, por exemplo, a linguagem de sinais é realmente um troço que revolucionou isso daí por completo, porque, pronto, né? A questão não é o som, a questão era a comunicação, que não era possível, né? O acesso, né? A partir de gestos, se isso acontece, então o assunto está já resolvido, né? Aqui eu acabei já comentando antecipadamente, né? E aqui também, já tinha... Eu sempre faço isso, eu faço um PowerPoint para eu tentar falar tudo por etapas, aí eu saio falando e depois o PowerPoint já está todo falado. Mas, enfim, aqui eu havia comentado essa coisa do som omnidirecional, da escuta omnidirecional e da incessabilidade. Eu queria muito uma outra conjugação para essa palavra, né? Do som ser da escuta ser incessante, né? Ela não para em nenhum momento, né? Ao ponto tal disso nos atordoar muitas vezes de forma... A gente não pode fechar os olhos para a escuta, né? Ou a gente não fecha a escuta, não tem uma membraninha assim que fala, não quero ouvir isso daí. A gente fia o dedo na orelha mesmo, né? É um ato desesperado de eu não quero ouvir isso daí, né? Bom, o que tudo isso está apontando, né? Se eu falar estou falando de algo 360 graus, né? Omnidirecional, estou falando de distância, né? Poder perceber coisas perto, longe, de relação com outros indivíduos, com detecção de a constatar a existência do outro, etc. No final das contas, eu estou falando, eu estou esbarrando o tempo inteiro nesse conceito de território, né? E aí que acho que aí a gente começa então a chegar na arte sonora mesmo, né? Falar menos da escuta pura antropológica e mais na arte sonora, que é essa questão de que o som é um fenômeno que acontece no espaço, necessariamente, e a escuta dele também. E, diferente, talvez, de outras expressões artísticas, o som ele se contamina muito pelo espaço, como reverberação, e ele também contamina o espaço em si, porque ele perturba esse espaço, ele subverte a lógica do espaço, né? A gente pode pensar assim, o quanto eu posso ir aqui na rua, fazer uma performance de estátua ou dançar, ou fazer o que eu quiser, e vão falar, não, um maluco aí, acabou, ninguém vai levar isso, ninguém vai necessariamente me impedir de performar alguma coisa em comum na rua. No entanto, se você for fazer barulho na rua, aí você está disputando espaço com as estratégias de poder vigentes, né? Então, o som, ele é difícil de ser controlado, ele não fica em cima de um display, ele não fica em cima de um totem numa exposição, ele invade o espaço, ele ocupa, ele interage com as demais obras, ele se espalha e vai até, muitas vezes, atravessar as paredes. Então ele realmente é uma pedra no sapato da lógica tradicional das artes visuais, onde eu consigo ter uma mesma sala compartilhada por um monte de obras, né? Basta ter um artista sonoro que estragou todo o espaço expositivo, né? É sempre um drama. Então, é muito isso que também, por outro lado, torna a arte sonora interessante, que é o fato de que
quando você tem uma amostra com muitos artistas sonoros, de alguma forma não dá para todo mundo estar no mesmo espaço, cada um tem que ir para um canto, e, portanto, a exposição tende a ganhar uma dimensão maior, territorial, e muitas vezes começa a invadir certos espaços não exatamente planejados para a visitação, por exemplo, né? Eu lembro muito de uma exposição que eu vi, onde você tinha a exposição espalhada na cidade inteira, né? Você tinha algumas instituições culturais, cada um com salas, com as obras, tal, mas você ganhava um mapinha, ia andando pela cidade e entrava, às vezes, num prédio em construção, subia para o 3º andar e lá tinha uma obra instalada. Aí você ia para outro, pegava o ônibus, ia para outro bairro e tinha como é que chama isso? Um bueiro, assim, uma coisa para entrar, uma escadinha que você desce embaixo da terra, tínhamos um grande túnel, e lá no final do túnel, escuro e bizarro, tínhamos uma caixa de som com uma trilha. Enfim, a dimensão que a arte sonora exige dos espaços, das instituições, é outra, né? Porque ela realmente... Porque o som, na verdade, ele é muito leve, muito portátil, porém extremamente espaçoso. E há que se lidar com isso, né? E, claro, também muitas vezes se utilizam fones de ouvido, muitas vezes se utilizam os guarda-chuvas, outros recursos desse tipo, que tentam controlar, restringir esse território do som. Mas quando a gente está falando do território, da escuta, a gente está lidando com necessariamente implicações políticas muito sérias aí, né? A gente está entendendo que o território ele é o que está em volta deste indivíduo a partir da própria pele desse indivíduo. Então, assim, onde começa o território começa a partir de mim, em expansão radial, distanciando-se de mim, né? E todo esse espaço que eu posso considerar como meu, como minha propriedade ou como minha tutela, por exemplo, a minha casa ou o meu entorno, né? Não há problema nenhum estarmos dividindo o mesmo espaço, mas se alguém sentasse aqui do meu lado, assim, seria estranho, eu ficaria incomodado, porque essa pessoa, de alguma forma, está invadindo já um entorno territorial que me pertence, que não pertenceria a ele, fica estranho, né? Apesar de que no transporte público a gente aceita isso, porque não temos opção mesmo, né? Mas é estranho, é desconfortável, parece que não deveria ser assim mesmo, né? Mas esse território se expande ao ponto tal da gente realmente começar a introduzir estruturas mais complexas de poder para, de alguma forma, controlar, tutelar esse território, né? E aí entram essas imagens aqui que são, ultimamente elas se tornaram muito famosas, né? Graças à internet, que são imagens dos primeiros radares que a humanidade criou. A maior parte delas pertence ao período da Segunda Guerra, mas são radares acústicos, quer dizer, radares de som. Na verdade, são grandes traquitanas para ouvir melhor, o que não funciona muito bem, mas era o que tinha na época, né? Então, qual é o objetivo dessas máquinas aí, né? Tentar ouvir a aproximação de um avião um pouco antes do que eu ouviria sem ela, para poder fugir a tempo, né? Antecipar um pouquinho mais o ataque de um inimigo, né? Então, vocês podem reparar que essas máquinas, elas são máquinas de acoplamento acústico, são uma extensão do ouvido, né? Totalmente absurdas, totalmente estéticas, né? É surreal isso daí. E foram produzidas massivamente mesmo, né?
E aqui, ó, nessa foto dá para ver bem que temos um cano chegando num capacete acoplado, e o sujeito ficava lá horas ouvindo aquele ruído assim na orelha do cara. Imagina o cérebro do cara como saía depois de fazer uma guarda noturna, assim, né? E, enfim, e claro, o grau de eficácia disso era muito, muito baixo, né? Mas, vai lá, se fosse 5% melhor, é 5% a mais de chance de sobreviver a um ataque, vale a pena, né? Muitos modelos foram feitos por muitos países diferentes. Tentativas, eles também estavam entendendo o som, né? Eles estavam começando a compreender de um pouco mais sofisticadamente a forma como o som se comporta no espaço, mas o tempo todo que está rolando aqui é uma tutela territorial a partir da escuta, que era até o momento, até esse instante, a forma mais eficaz de entender ou de dar conta, compreender um grande espaço a ser controlado, né? Enfim, claro que muito pouco eficaz e extremamente estético. Esse é o barato. O negócio é tão curioso assim como o design, né? Que realmente um monte de artistas passaram a se inspirar nisso, né? Nessas traquitanas recentemente, né? Onde essas fotos foram de alguma forma redescobertas. Inclusive eu mesmo, com esse amigo meu, Edu Marim, onde a gente, numa residência artística, criou um radar acústico desses, né, chamado sintonizador de silêncio, onde realmente você sobe, acho que eu tenho essa foto aqui, você tinha que subir um morro até lá em cima, você vê um negócio lá em cima, nossa, o que é aquilo? Aí você sobe lá, era bem inclinado, assim, a foto não mostra, né, mas era um trajeto assim cansativo para chegar lá. Você chegava lá, botava a orelha no negócio e você ouvia um grande silêncio, porque o lugar era absolutamente silencioso, não tinha nada em volta. E é essa brincadeira um pouco como dizer, né, não é do obsoleto, né, porque o obsoleto em algum momento foi útil, de uma coisa que na verdade é praticamente inútil, né, mas é suficientemente sedutora para me motivar a experiência, né? E isso, de alguma forma, essa frase, né, assim, algo que é sedutor o suficiente para motivar a experiência, de alguma forma é algo que vai ser muito explorado na arte sonora em de diversas formas, né? Uma forma, sem dúvida, por exemplo, é pelos alto-falantes, que são sempre objetinhos que são muito sedutores. As pessoas têm uma relação quase erótica com o alto-falante, né? Ver um alto-falante tem que pôr a mão, assim, né? Então as instalações têm lá os alto-falantes, você espera o cara virar de lado e falar encosta assim, só para ter a sensação de que, olha, encostei, senti, vibra mesmo, né? Eu sei que vibra, né? Mas eu preciso sentir na mão, né? Aqui a gente tinha feito também uma versão, como dizer, portátil, isso não é muito portátil, mas uma versão assim transportável para fazer interações na cidade, né? Para as pessoas brincarem, e de alguma forma sempre tem uma redundância, uma coisa, vai lá, um pouco cômica, que é que, tá, mas eu estou ouvindo o quê? Eu estou ouvindo as próprias pessoas que estão aqui em volta, né? Eu estou ouvindo quem está do meu lado, porque a eficácia desse sistema é quase que essa, assim, não vou ouvir muito mais do que isso mesmo, né? Mas é interessante a experiência de convidar, isso é muito importante, e talvez seja uma das coisas que muitas obras vão explorar, vamos ouvir. Vamos... o som é legal. A gente está muito acostumado com o som, a gente não para de ouvir um segundo, mas a gente pode dar uma atenção para o som de outra forma e descobrir que, enquanto experiência, o som é algo muito interessante. Então, há muitas instalações que têm simplesmente esse desejo de convidar as pessoas a ouvir um som que não é um musical, não é uma palavra, não é algum ruído abstrato, só que olha que bonito que ele olha que interessante que ele é, né? Ele é tão bonito quanto um quadro do Pollock,
né? Não, ele é cheio de gestos, cheio de rabiscos, cheio de texturas. E significa o quê? Não, nada. Simplesmente é muito bonito de se ouvir, né? Mas também, às vezes, a gente utiliza isso, esse convite à escuta, como uma forma também de desvelar certas coisas que no nosso processo, principalmente no processo urbanístico, a gente tem soterrado, como, por exemplo, os rios, né? Então, essa é uma instalação que eu fiz junto com essa outra artista chamada Fábia Carclin, onde a gente instalou alguns desses auscultadores de rios canalizados em locais de asfalto, ruas, né, por onde passa um rio embaixo, e que a gente mal sabe que esse rio está passando ali, né? Então era um jeito de levantar a atenção das pessoas para, olha, temos um rio aqui, né? Então você vê um objeto desses assim na rua, plantado, né, de um jeito com bastante cara de ilegalidade mesmo. E então você enfia a orelha lá para ver e houve um som de água lá dentro, né? Não é nada de super revelador, porque se você for ver nessa foto mesmo, aqui do lado temos um ralo onde passa o mesmo rio e onde faz o mesmo barulho, na verdade, né? Mas ter colocado um dispositivo que diga assim, olha, vem me ouvir, é que faz com que a experiência, na verdade, faz com que as pessoas parem para ouvir. E o tempo inteiro as pessoas estavam lá, enfiando a orelha no negócio e ouvindo o rio. Falando, olha o rio. Sim, mas o rio estava aqui mesmo, você devia ver. Mas a gente já está acostumado a esse dispositivo aqui urbano, esse ralo, né, a ser algo absolutamente ignorado, né? Assim como o próprio rio que está passando lá por baixo, né? E a gente fez algumas versões deles, principalmente sobre o córrego Água Preta, e era sempre uma intervenção assim meio dava medo de fazer, porque a gente tinha que ir lá e concretar mesmo aqui um pedaço de fazer uma placa de cimento em cima de alguma tampa de bueiro que a gente meio que já tinha um furinho, mas a gente abria mais o buraco para o som passar. Enfim, era uma ação assim meio que as pessoas não olhavam com bons olhos necessariamente, né? Mas, curiosamente, depois de instalado, as pessoas simpatizavam muito e faziam muitos selfies e essas coisas com essas obras, né? Mas, claro, é um processo de disputa sempre, né? A gente está falando de disputas aqui. A gente está falando sempre de... eu estou, enquanto artista, estou me permitindo o direito de ir lá intervir num espaço público sem consultar ninguém para fazer algo que eu julgo que vai ser importante para as pessoas, e as pessoas que estão ali em volta vão achar legal ou não, né? E vai dar briga, né? E esse é um processo aqui, essas duas instalações, elas estavam na região do córrego Água Preta, numa travessa de pedestres chamada Roque Doglio, onde aconteceu espontaneamente um processo durante alguns anos, assim, um processo de ocupação artística muito interessante com artistas do bairro, e que, de alguma forma, foi muito legal, era um processo muito bonito, mas que ele incomodava, evidentemente, algumas pessoas, ou pelo barulho, justamente, que a ocupação eventualmente fazia, ou pelo fato de que, olha, isso é um território que vocês estão fazendo coisas que eu não fui consultado, né? Então, por que tem meia dúzia fazendo coisas sem que eu ache que isso pode fazer? Então, entra, quer dizer, um rol de debates em torno do território muito complexo e que foi um grande aprendizado para a gente, não só em como lidar com isso, mas também o que significa fazer intervenção artística na rua, né? Intervenções sempre perenes, né? A gente não era fazer uma performance ou um evento, né? Era colocar um negócio lá que ia ficar lá um bom tempo, né? Até uma hora ser destruído geralmente pelas chuvas, pelas enxurradas, mas às vezes até mesmo pela prefeitura, né? Então, na verdade, é isso. Todo o território, ele é político, ele está sempre em disputa, e território não é só metragem
numa cidade, né? O território ele também pode ser esse espaço virtual que a gente chama de internet, que quando surgiu era a promessa de um espaço infinito, onde todos nós caberíamos. Foi nos apresentado e vendido dessa forma até o momento em que algumas empresas começam a lotear esse espaço infinito. A gente fala como é possível, eles conseguem lotear esse espaço infinito, e agora a gente pertence a territórios específicos dentro desses espaços, sejam redes sociais, sejam domínios, sejam, enfim. Então, todo o território está em disputa, sempre. E há sempre a tutela de um poder vigente nesse território. E aí eu gosto muito de lembrar, por exemplo, dos filmes do Kleber Mendonça, né? Que, principalmente O Som ao Redor, é um filme que eu acho que está falando exatamente sobre isso, sobre territórios, né? São bairros de classe média alta na região do Recife, completamente murados, né? Muralhas, né? Não são nem muros, são muralhas que protegem as pessoas lá dentro. As pessoas têm relação com o mundo exterior por telas, né? Então isso aparece muito no filme, os interfones com telinhas, televisões, né? E as pessoas estão lá dentro daqueles feudos lá protegidas, mas tem um negócio que atravessa aquilo ali, né? E que acho que no filme lá está mais bem representado foi feio falar isso, mais bem, melhor representado pela figura do camelô, que aparece lá para vender CD pirata de funk, inclusive para os policiais, que são os caras que vão lá comprar. Ele tem essa ironia, né, no filme. Quer dizer, o som é que não consegue ser controlado ou ser barrado por essas muralhas, né? Por isso se chama o som ao redor, né? O som que está ao redor desses condomínios, né? O começo do filme é aquela criançada no playground andando de patins, não sei o quê, e um ruído de cidade, o cara com a esmerilhadeira instalando grades de proteção nas casas ao lado, né? Acho que ele constrói muito bem essa emergência do som enquanto fluido que passa pelas frestas e invade. O som é muito difícil de controlar. O som dá muita briga. O som, vizinhos ficam loucos, vizinhos se matam, literalmente, por causa do som. E o som é caro demais de conter, né? Você, para ter uma sala de cinema assim, todo esse tratamento acústico aqui que a gente tem, é uma pequena fortuna sempre, né? Não dá para conter o som tão facilmente assim, e se a gente abusar, nem este tratamento acústico vai dar conta desse som, né? Por isso que certas obras, né, por exemplo, o próprio Audio Wall, que foi mencionado aqui pelo Bright, né, que são obras que brincam com esses dispositivos sonoros justamente super políticos, que são os sound systems, né, que nascem na Jamaica, mas que vêm para o Brasil e se tornam as aparelhagens, né, que são mídias autônomas, temporárias, que se instalam em espaços públicos e que falam em alto e bom som, coisas que aquele grupo de pessoas querem dizer e não o grupo do poder vigente, né? Esse tipo de sistemas, eles ganham... É curioso, né? Como esse tipo de sistemas, não, esse tipo de dispositivos se tornam ferramenta direta, em muitos momentos da humanidade, se tornam ferramenta direta de organização política mesmo. A gente tem situações até de grandes manifestações políticas com bandas de rock and roll tocando no máximo volume em cima de carros elétricos. Mas eu gosto demais da ideia do sound system mesmo, para mencionar como essa forma de organização social que se gira em torno do equipamento de som,
onde temos a figura do toaster, que depois se torna o MC, né, o mestre de cerimônia, aquele sujeito que pega o microfone e canta, declama, mas que no fundo ele está em relação, ele é o mestre de cerimonial, ele está comandando o evento e muitas vezes manifestando ideias e ideologias para aquela comunidade, aquele grupo de pessoas. E isso ganha uma importância, faz saltar o sound system de uma coisa, daquele lugar de, a gente faz isso porque no rádio não querem tocar a gente, para um lugar do, nós somos um rádio, nós somos um irradiador de mensagens, nós somos um foco de manifestação ideológica, né, e política. E nesse sentido, então, a forma, aquelas características todas que eu mencionei, né, da escuta, né, ou melhor, as características que conectam a escuta à ideia de um território, me fazem pensar que se eu tenho um ser ouvinte em relação com o território, em conflito com o território, ou em disputa de um território, esse ser, ele, na verdade, essa escuta é uma escuta para o exterior, para o externo, né? Portanto, eu comecei a escrever junto com a Sandra Ximenes, minha parceira em vários projetos artísticos, né? A palavra escuta com X. E a gente criou uma primeira performance com esse nome, chamado Escuta, onde, de alguma forma, a gente tenta, por imagem e sons, dar conta de tudo isso que eu estou falando aqui, sem imagens e sons exatamente tão interessantes, desses muitos aspectos da escuta e da audição, né? Esses aspectos principalmente antropológicos, políticos, né? E aí a gente vai realmente lá para o começo, especulando, teorizando, gerando hipóteses em torno de como se deu, como surge essa faculdade e quais vão ser as implicações dessa faculdade no ser humano de hoje em dia, né? Claro que desde a época em que a gente fez a primeira vez essa apresentação, mas depois a gente teve a oportunidade de reapresentar essa performance algumas vezes, a situação política sempre está acontecendo alguma coisa estranha politicamente no mundo, e a gente entende que isso tem muito relação com a questão do diálogo, ou da ausência do diálogo, ou de escuta, né? Essa coisa de que eu mais falo do que ouço sempre, né? A gente está sempre cheio de opiniões e carentes de escuta, né? E então, a gente tenta ir desde de uma pré-história da escuta até os tempos atuais. E aí, a gente criou digitalmente algumas criaturinhas. Eu vou mostrar aqui para vocês, né? Só que eu vou mudar de página só para dar play aqui no vídeo. São criaturas digitais. A performance tem uns 40 minutos de duração e começa justamente nessa pré-história, pensando nesse momento inicial onde que é o tela cheia do Vimeo mesmo? 2 cliques? Não, sei lá. Enfim, a gente tem esse momento pré-histórico de primeiros seres, primeiras criaturas que de alguma forma relacionavam-se com essas vibrações do meio. Então a gente criou essas criaturinhas digitais que em tempo real estavam reagindo à voz da Sandra. A Sandra está aqui, né, do lado esquerdo da tela, falando os textos que a gente recortou de diversos artistas sobre a escuta e o som. E essas criaturinhas vão, à medida que ela fala, reagindo. Quer dizer, elas ouvem o que a Sandra está dizendo, né? É um processo de
Processo não, é uma tentativa de nos fazer entender que, ainda que esses seres não tivessem dispositivos, órgãos dedicados à escuta especificamente, eles já se relacionavam com as vibrações do meio desde o início, né? E aí a gente vai, essa história toda vai acontecendo, a gente vai passar por, uma performance em 4 atos. O 4º ato é justamente uma sucessão daquelas imagens dos radares acústicos que eu mostrei aqui para vocês, deixando bem claro que, assim, não está dando muito certo. Nossa, a gente não está indo num bom caminho. A gente realmente, o ser humano não conseguiu entrar em acordo e ele continua sendo predador de si mesmo e disputando o território de forma selvagem, né? Só que de forma selvagem, extremamente bem equipada, né? Esse é o desastre, né? Não sei nem se não fui preconceituoso ao dizer selvagem, porque eu penso que os selvagens, as criaturas selvagens talvez sejam menos brutas do que a gente. Acho que a gente justamente não é isso, né? A gente é algo pior do que isso, né? Estamos aí vendo nesse momento da história que o quanto um território, o quanta coisa feia pode se fazer pela disputa de um território, né? E voltar aqui para a apresentação. Então, né, temos essa estreita relação entre território, sobrevivência e escuta, uma coisa relacionada à outra. Claro que a gente vai tecnologicamente aprimorar a questão da escuta para ela. A gente vai utilizar outros tipos de radares, outros tipos de controle territorial, mas o fato é que soma-se a essa tecnologia uma coisa chamada redes, né? Os seres humanos ou os organismos atuando conjuntamente, né? E aí a gente tem redes, porque evidentemente quando você está atuando de forma orgânica em redes, de forma organizada em redes, você pode atingir uma eficácia muito maior, né? Recentemente estamos falando muito das redes miceliares, né, os micélios, como um grande exemplo dessa eficiência natural. Já sabíamos das redes vegetais, né, essas ilustrações são incríveis, né, de um estudo feito de como são as raízes em relação para baixo da terra em relação à planta para cima da terra, e a gente percebe que, na verdade, a planta estava escondida, né, o que está para fora é só um cotoquinho que escapou. Essas redes vegetais, né, redes rizomáticas ou centralizadas, a gente criou essas redes informacionais digitais, a internet, né, aqui uma imagem com os pontos são os cabos de fibra ótica espalhados pelo mundo, né? Sempre bom lembrar que a internet tem fio, né? Essa coisa engraçada. Mas temos redes acústicas que realmente estão nos conectando, estão atuando de forma muito eficiente nessa questão de controle do território, né? E eu passo geralmente esse videozinho aqui, vamos ver se ele vem fácil, se não vier a gente desencana, mas é simplesmente um sapo, vai vir, ó. Por que eu tenho que abrir o som dele aqui? Temos um sapo aqui na água. Ele vai começar a coachar aqui. Notem a água, né, em volta dele. Então, o que está acontecendo... Por que ele está cantando, né, esse sapo? Essa é a questão, né, que aparece, né? A gente tem essa ideia de que os animais emitem som bucolicamente na natureza, porque eles não têm mais o que fazer, né? A cigarra canta porque ela é preguiçosa. essa história que nos contam, né? Mas, na verdade, os animais estão lá
disputando territórios, né? E isso fica muito nítido nesse vídeo. Eu penso assim, se você vê essa imagem dessa água vibrando com esse sapo aí, você entraria do lado dele? Dá um medinho, né? Assim, de, não sei, algo estranho aí, né? Então, a forma como... E notem que dá para ouvir que temos outros sapos em volta dele, e eles estão cantando juntos. Assim como as cigarras vão fazer, assim como gafanhotos, e, enfim, insetos e anfíbios fazem isso conjuntamente em rede, né? A cigarra é muito louco, eles têm, aliás, não é só a cigarra, vários animais, né? Mas a cigarra a gente percebe com nitidez que tem um horário em que elas combinam de essa hora a gente vai causar. Faz um happening e elas começam a cantar todas naquele horário, né? E por que que elas fazem isso, né? Deixa eu parar o vídeo. Porque essas redes acústicas... Deixa eu... não são apenas uma forma de se comunicar, de trocar. A gente acha que é muito uma conversa entre eles, estão trocando informações, mas, na verdade, muitas vezes o que essas criaturas estão fazendo é realmente lutando sonoramente contra outros seres, disputando o território com outros seres, né? Então, aqui eu tenho, por exemplo, eu tenho que sair do modo de apresentação para conseguir dar o play certinho, né? Isso foi uma pesquisa que eu fiz quando fui uma vez para a Guarda do Embaú. Eu gravei esses sons aqui. Né? São sons da... Isso que é a vantagem de você viajar com barraca, é que você está no meio da floresta mesmo, na hora de dormir, né? Então você ouve som, é uma experiência lisérgica, assim, né? E aí eu gravei esses sons, depois eu joguei no computador e fiquei fazendo alguns estudos e queria reproduzir eles com sintetizadores, né? Então eu cheguei uma hora nisso daqui, né? A gente ouve esse som aqui, esse super agudo, que é um som sintético mesmo, né? Ele é feito por aparelhos, mas ele nos lembra um pouquinho esse som de insetos, essa crispidez, essa rugosidade que a gente ouve nesses ambientes de floresta, né? De mata, floresta não, de mata, né? Esse som está composto por dois sons. Um som é esse aqui, e o outro som é esse aqui. São quase idênticos, mas eles estão levemente desafinados um em relação ao outro. Pouquinho só. A questão é que quando dois sons juntos, muito próximos, são tocados com intensidade ao mesmo tempo, eles geram um efeito chamado batimento, né? A somatória das duas ondas vai produzir uma oscilação, uma segunda oscilação, que é essa que a gente ouve quando eu dou o play aqui na bolinha do meio. Essa oscilação, ela tem um efeito muito... dependendo da intensidade, ela tem um efeito que pode ser desagradável, um pouco entorpecente para a gente ou para as criaturas que estejam ouvindo, né? Algumas pessoas se desagradam só de ouvir esse som mesmo, né? Se a gente mexe a cabeça assim, ouvindo esse som, só de girar um pouco o eixo da cabeça, você vê como o som se deforma, ele aumenta, diminui, a gente percebe que ele está espalhado no espaço de forma irregular, né? Se eu vou me movimentando no espaço, o som parece ter oscilações, né? O que está acontecendo aqui, que é o que os insetos e os anfíbios vão fazer, as cigarras vão fazer, é uma hora sair cantando todo mundo junto, de forma a gerar batimentos que vão entorpecer, vão incomodar, molestar as outras espécies. E com isso eu disputo este território, eu expulso elas daqui. Se agora deu 6 horas, é o horário que eu vou sair para comer, para me reproduzir e tal, então eu vou fazer um barulho para expulsar todo mundo que eu não quero daqui. É assim que os insetos funcionam, é assim também que os passarinhos vão... Cadê os passarinhos aqui? Também vão funcionar, né? Aqui tem 2 exemplos de conjuntos de aves, né, do mesmo pássaro, né, cantando, né? Esse eu não sei qual que é, mas esse daqui a gente conhece bem em São Paulo.
maritacas, tá baixinho. Maritaca, passarinho, super legal. Gente, você quer matar a maritaca quando ela tá do seu lado, assim, fazendo esse barulho. Você fala assim, gente, não é possível, é uma violência o negócio, né? Então, quando elas estão juntas fazendo isso daí, você fala, gente, pra que passarinho, entendeu? O que elas estão fazendo? Elas estão lá trocando uma ideia, conversando? Não, elas estão territorializando, elas estão disputando espaço pelo som, estão se impondo, né? Da mesma forma que um sound system vai se impor, da mesma forma que uma festa vai se impor na rua, da mesma forma que uma pessoa que começa a falar, gritar em voz alta na rua, anunciar, está territorializando, está criando entornos de controle, de operação para si, num lugar público, né? Então, como dizer, esse vetor ou esse recurso de atuar em rede acusticamente já está entendido na natureza como algo quase tão importante quanto as redes miceliares mesmo, né? Alguns estudos aí detectaram que pássaros da mesma espécie, isolados em regiões muito diferentes, onde não há comunicação entre eles adquirem sotaques diferentes. Eles têm uma identificação lá, eles desenvolvem certos sons que o outro grupo da mesma espécie não vai desenvolver, né? E os pássaros, muitas vezes, eles estão ouvindo o meio ambiente, estão reproduzindo. Então a gente vê situações de pássaros que começam a reproduzir sons de máquinas, né? Porque temos, de repente, o ser humano chegando perto deles. Então, quer dizer, essa disputa territorial, né, começando a ter intersecções, né? E o ser humano é campeão de expulsar a tudo e a todos pelo som, né? Uma cidade é um jeito muito eficaz com a cidade, como a gente conhece hoje em dia, né? Cheia de máquinas, cheia de ruídos, ela é um jeito ótimo de botar a vida natural para fora, né? Assim, é só existir que a vida vai embora daqui, porque a gente é ruidoso demais para competir com qualquer outro ser, né? E não só isso, não é só porque somos barulhentos, mas porque também temos essa necessidade de controlar e brigar mesmo, né? Então, isso daí eu achava, durante um tempo, achei que era meio lenda, mas não é não. Existem armas acústicas, sim, né? Armas que na verdade, são grandes alto-falantes especiais que realmente emitem sons com uma potência, sons e batimentos numa potência insuportável, que você não aguenta ficar no lugar, você dispersa, né? Se você ficar, você vai ter descolamento da retina, você vai ter náuseas, você vai passar mal mesmo, né? Então, essas são formas de controle social, né? Que essa evidentemente é uma mais violenta, mais repressora, né? Deixa eu voltar aqui a apresentação, né? Mas temos outras que a gente mal percebe e que estão por aí, como o Mosquito Device, que é uma caixinha que muitas vezes você encontra assim em algum lugar. Por exemplo, eu acho que eu vi, porque não dá para saber se é exatamente a mesma caixa, né? Mas, por exemplo, no metrô de São Paulo, onde você não quer que aglomerem adolescentes, você bota um dispositivo desses. Eu falo, mas por que adolescente, gente? Porque os adolescentes, ou crianças, né, até a adolescência, ouvem frequências mais altas, mais agudas do que nós adultos, né? E uma coisa que o controle social quer controlar é pontos de aglomeração de adolescentes. E quando você está realmente em espaços de circulação, por exemplo, na conexão Consolação-Paraíso, que tem aquelas esteiras, é um grande percurso lá, tem umas esquinas, tem uns lugares lá que para a turminha e fica lá fazendo, não sei exatamente o que, eles ficam lá conversando e tal, mas também não sei por que não querem que eles estejam ali. E não dá para estar o segurança toda hora falando, sai fora, não pode ficar, não pode ficar. Então o que eles fazem? Colocam um mosquito device nesse ponto, que produz um ruído agudo, com um batimento que é desagradável para
os adolescentes, mas que nós adultos não ouvimos porque a gente já está mais surdo do que eles, de fato, né? Isso eu posso comprovar porque nas minhas aulas eu faço teste de frequência com os alunos e, infelizmente, eles ouvem acima de 18.000 Hz, ainda conseguem detectar, e eu lá por volta dos 17.000 Hz já não estou ouvindo nada, eu fico testando assim, apertando o botão no computador, eles levantam a mão certinho e eu não tô, para mim é como se nada, além, né? Mas, enfim, são dispositivos de controle social acústicos que estão lidando novamente com onde eu posso estar, onde eu não posso estar, quem pode estar onde, né? Todas essas questões imbricadas, né? E, bom, eu ainda teria um pouquinho mais para falar, mas eu acho que, assim, como já deu 1 hora assim de conversa, a gente pode, de repente, só ver se há vontade de perguntar alguma coisa assim e seguir a conversa mais no freestyle mesmo, que pode ser mais legal também. Então, enfim, é isso, um pouquinho só tentando amarrar as coisas. O objetivo dessa apresentação era apontar certos temas da arte sonora, que são temas que eu gosto de pesquisar, de trabalhar nas minhas obras, mas que muitos artistas trabalham e que, particularmente, são temas, às vezes, difíceis de lidar institucionalmente, nas instituições que vão abrigar a arte sonora, porque, justamente, a arte sonora é um pouco descontrolada demais para ser... exige uma reprogramação da instituição para lidar com a arte sonora. Então, não quis dar conta do todo, da história, dos nomes, mas escolhi aqui 2 temas para desenvolver um pouquinho mais, já que, ao mesmo tempo que são temas muito importantes, também são temas talvez pouco falados na arte sonora, porque talvez eles tenham muito mais relação com a arte da escuta do que propriamente com que som eu estou emitindo, mas assim, quem, como e por que está ouvindo, né? Então, é isso. Agradeço muito aqui o convite dos curadores. Obrigado, gente. Estamos aqui para qualquer conversa agora. Maravilha, Kraka. Obrigado. Sensacional. Você estava mostrando as imagens aqueles radares, né? Eu lembrei, não sei se faz sentido, mas ao mesmo tempo também estavam os experimentos da eletroacústica, né? Sendo produzidos, né? Essa coisa mais da escultura sonora, né? Essa plasticidade sonora, não sei o quanto isso era entendido na arte. E outro ponto interessante também que da Bárbara London, lá de 79, mas vários artistas aqui no Brasil mesmo estavam produzindo discos, né? O Cildo fez coisas, gravações, não sei se eles de fato se entendiam como artista sonoro, assim, né? Mas muito louco, né? Tem que chegar alguém para arrematar, assim, né? Fazer esse arranjo, falar, ó, tem uma coisa nova em curso, né, gente? Bacana. Alguém quer falar alguma coisa? Lia? Oi, gente, boa tarde. Eu sou de Recife, né? Vim participar de um evento de design, estratégia de marca. E acabei indo para um evento lá na Vila Madalena, que uma amiga me chamou assim do nada, caí lá de paraquedas. Aí já conheci o Kraka. E foi muito interessante porque eu trabalho como designer, né? Assim, a principal função, mas eu sempre fui da dança, né? E lá onde eu moro, que é a Praia do Janga, que é a terra da ciranda, a gente meio que tem um coletivo assim de artistas visuais, design, e aí o meu melhor amigo é dança contemporânea. E aí ano passado a gente escreveu para o LPG, né, de Paulo Gustavo, e foi aprovado um curta-metragem. E assim, a gente nunca tinha feito nada audiovisual, né? E eu e Marcos a gente se juntou com o Thiago, que é produtor musical de beat, de vários gêneros, enfim, ele tem um estúdio caseiro. E a gente acabou fazendo essa trilha sonora e foi uma coisa assim que eu fiquei
Os três, assim, a gente ficou apaixonado, foi totalmente experimental. A gente nunca tinha feito. E não sabia também que existia arte sonora. Então, quando eu vi, né, a programação de hoje, meu Deus, eu tenho que ver, porque é uma coisa que a gente fez bem intuitivo. A gente não ter essa noção, né, essa expansão que eu tive hoje de consciência. É como se a gente fizesse intuitivamente essa parte do território, porque o curta, ele é de dança. Mas ele é totalmente político, assim, né, indiretamente, o resultado dele. E, enfim, porque lá na praia, né, que eu moro, tem várias regiões é muita violência, né? A gente foi assaltado na primeira gravação, numa terceira gravação no Forte Pau Amarelo, os traficantes não deixaram a gente gravar. A gente andava com segurança armada, então foi uma história, assim, dentro da produção, e que o Tiago deu o toque da gente, né, que o filme deveria ser roteirizado e idealizado a partir da ideia inicial, a partir da trilha sonora. Então, foi a primeira parte que a gente fez, foi a trilha sonora. E saber de tudo isso hoje, né, assim, de vocês também que trabalham com isso, que enfim, fiquei muito feliz mesmo. Eu não sei o que é que eu faço agora no momento. Eu fiquei com vontade de fazer uma apresentação experimental no lançamento do curta, igual a Sandra X, né? Enfim, é isso. Muito obrigada. Não, imagina, Agradeço. faça. Eu tenho visto... porque, de alguma forma, acho que a arte sonora ela surge um pouco mais de artistas da música no momento, assim, inicial, mas, na verdade, o som... Todo mundo é perito em som. Assim, a música é uma forma de lidar com som. Então, acho que durante um tempo tinha uma coisa assim, a arte sonora é coisa de músico que faz instalação, não sei o quê. Mas acho que já passou um pouco esse pudor, assim. Todo mundo... eu conheci um monte de gente fazendo coisas bem legais, assim, com som, que às vezes eles não estão chamando de arte sonora, mas que o foco de tudo é o som. Ele também faz... também tem o som, ou o som é só a trilha. Não, assim, tipo, a pessoa tá indo atrás do som mesmo, ou da escuta, né? Todo baseado no som, assim. E a gente se impressionou com isso, porque ele é da dança, eu sou do design, e o outro é de produção música mesmo. Uhum. Então, o resultado da trilha sonora foi uma arte sonora, assim, experimental, que a gente não esperava. Porque a gente se baseou mais no sentimento que a gente queria passar em cada cena, nas 4 cenas. E a partir desse sentimento, a gente foi criando, aí colocou músicas de aplicativo de percussão que eu tenho. Aí a gente colocou uma caixa de ciranda, ela atrasada, né? Um contratempo, assim, fora da métrica da ciranda, um pouco atrasado. E com os cortes também, né? Para dar um clima, assim, de neurose mesmo, assim. Foi um clima tenso, né? A trilha sonora. E tem poesias na trilha, poesia minha, de outra menina. Quando o resultado sonoro estava pronto, eu fui e cantei em cima da melodia, que não é uma melodia, mas, né, ficou um negócio doido. Depois, se vocês quiserem ver, É lógico. a gente coloca. E aí eu te convido para ir lá ver a instalação do Kraka, ver na prática, né? Tudo isso é aqui, atravessando. A gente vai agora, daqui, todo mundo a gente lá. vai agora. E aí depois a gente continua com o som, que é isso, essa onipresença, né? Do som, que a gente não tem como evitar, né? Acho que é isso. Para evitar, você tem que fazer um esforço maior. E eu tava aqui pensando, né, Kraka, assim, como é muito legal esse approach do primitivo, né? Do som como esse elemento primitivo, que eu acho que é uma coisa que a gente não lembra, a gente não para pensar, né? E a semana passada, coincidentemente, eu fui ver uma pré-estreia do filme lá da Disney, o Hélio, Uhum. que é o garotinho tentando se comunicar com seres do outro planeta. E como? Que forma, né? O que ele usa? O som. Uhum. Tentar captar o som, em primeiro lugar, né? Então, como que isso tá... E quanto a gente ainda não sabe, né? Que é esse campo de experimentação, que eu acho que, até por ser um formato da arte, né? um campo da arte que ainda é recente, se eu for pensar ele institucionalmente sendo reconhecido em 79, é muito recente. Então, para onde também, quanto de experimentação existe, né? E quantas pessoas não sabem ainda disso, né? Essa base conceitual, assim, é fundamental, né? Para esse crescimento
Muito legal, Craca, obrigada. Imagina, Muito gente, um prazer didático. enorme. Eu queria falar assim, sem microfone. Ah, sem microfone, sem microfone. É. A gente está aqui falando meio que pra gente mesmo, né? É. Eu trabalho aqui no CCBB, de certa forma, todo mundo aqui está trabalhando no CCBB. E a gente fica sempre naquele viés que é natural de casa lotada, a gente quer público, a gente quer audiência, por diversos motivos, né? Um deles é a acessibilidade, aquilo chegar ao outro, né? Assim, uma informação tão bacana, né? Uma aula muito bacana que o Craca deu para nós aqui, e uma pena, eu aqui institucionalmente fico falando, caramba, muito mais gente podia estar aqui ouvindo isso, né? O problema é que eu já lancei a nota dos meus alunos. Foi por isso que... Mas eu digo o seguinte também, que existe uma qualidade, né, da experiência. E assim, eu estou aqui muito grato por você estar aqui, por exemplo, né? Porque olha onde isso vai reverberar, né? Vamos falar aqui sonoramente, né? Olha onde a tua apresentação, as tuas falas aqui, onde ela foi reverberar e onde ela vai reverberar, né? Porque ela vai viajar, não vai? Você mora em São Paulo? Não, você mora em Recife, né? Ou seja, esse som aqui, né? Eu acho uma coisa muito legal, eu não sei se é verdade ou não, mas eu tenho pra mim, eu repito isso, né? Que Tupã, né? Tu, som, pã, expandido. Tupã é Deus, né? O som, Deus é o som expandido. Né? E Tupi é o som em pé, somos nós, né? Aqui na Terra. O som em pé somos nós, que andamos, né? Então assim, a gente está, assim, o nosso som, nós, né? Nossos deuses estão assim, sonoramente reverberando, está indo para longe. Então, foi um dia, um encontro aqui de muita qualidade, né? No meu ponto de vista aqui institucional, claro que numericamente, pensando burocraticamente, isso cai um pouco, mas o fato de eu estar aqui presenciando isso, inclusive, ganha uma camada de qualidade muito grande, né? Para esse evento aqui. E eu queria dizer também, não sei se isso é notado ou não, inclusive todo mundo assim, que é nosso supervisor aqui, não sei se até a gente internamente percebe isso, mas a gente vem tentando trabalhar uma questão de som e território, né? Particularmente é uma coisa muito sutil de minha parte, eu fico fazendo provocações para as produções, enfim, a gente vem tentando sonorizar salas expositivas, né? De uma maneira muito difícil, complicada, sutil, inclusive na própria exposição que está aqui, Fugaz agora, eu pedi para a Procuradoria, mas questões de direitos, de grana e tal, isso é muito complicado, mas a gente pede às vezes para aumentar o som de uma TV que está lá no canto, para poder o som invadir, de alguma maneira incomodar, né, provocar alguma questão sonora, porque o território é invadido, o som invade, como você disse aqui. Isso talvez capture para um lugar que onde talvez eu gostaria que isso chegasse. Eu brinco que é a suspensão temporal, é a caixa preta, né? De entrar no lugar, o som como um elemento em que possa eu desconectar de uma realidade externa, talvez, e ir para uma outra. E, coincidentemente, né, claro que não, nós temos um evento chamado aqui pelo Educativo Som em Cena, que ocorre, né, de sexta a segunda, a 1h30, onde o som invade a exposição. É um som, é uma experiência, é um show, não sei, né, uma apresentação cênico-musical, sonora, né, do Educativo, que tem como propósito mediar a exposição de cartaz. Ou seja, é um som que incomoda, e tem reclamação de público em algumas situações, que está incomodando, né? É um som que é feito para mediar a exposição, para provocar alguma coisa na exposição, e que incomoda o público e que reclama dele, né? Então, só para, enfim, falar aqui, muito feliz, né? Agradeço aqui o Craca, a você, aqui, a todo mundo, né? Mas, assim, de ter, assim, o som está muito, eu diria, nós não temos curadoria institucional aqui, mas vou ter uma... Não tem porque a estrutura não tem, né? A estrutura não tem. Você pode ver que nos catálogos a gente não aparece, né? A instituição não tem lá igual o Sesc, né? Mesmo. Não tem. Tem um anonimato aí deliberado. Mas eu arriscaria dizer que uma atual curadoria do CCBB aqui de São Paulo, especificamente, tem dialogado muito com o som, tem buscado muito esse tupã, esse tupi, sei lá, né? E essa invasão mesmo de território, inclusive, né? E tem umas brigas burocráticas, né? E
de abaixa o som porque vai atrapalhar ali. Ah, é, a gente tá falando. Inclusive nesse evento que a gente faz, que é aqui do lado. Minha vida é isso, gente. Né, a programação Abaixa o som que tá não sei o quê. é som. Eduardo. Aí. Porque lá tem assim várias pessoas novas assim, que não se consideram artistas sonoros, nem Não, mas visual, mas o que eu digo é o seguinte, a gente patrocina projetos que trazem os curadores, né? A gente não tem uma curadoria institucional assim que direciona, embora tenhamos um eixo curatorial, né? Um edital onde os projetos são inscritos e a partir dali a gente seleciona, mas não tem uma figura, né, de curador que segue aqui, é um pouco... não, eu falei isso porque assim, a quantidade de gente que eu conheço lá, que é artista, que é músico, tá gravando audiovisual, e tudo assim, né? Não experimental, sem instrução nenhuma, sem conceito. Imagina Brasil inteiro, né? Olha esse país. Olha tudo isso, né? O sotaque. E alguma coisa tem aqui que a galera gosta de som, assim, né? Tem muito artista sonoro mesmo aqui, muito. Né? Ou artistas mexendo com som como se fossem artistas sonoros e não se autodenominando como tal, mas no final das contas fazendo, assim, né? Galera da performance que de repente começa a botar captadores piezo no chão, no corpo, assim, tá vindo por outro lado a coisa, né? Mas é uma coisa de parece que tem que chegar no som, né? Alguma coisa assim, parece que tem que chegar não. Parece que é muito natural para o brasileiro ou para o artista que está no Brasil trabalhando, uma hora entrar nessa onda do som, né? O Cleber, e essa questão da arte sonora pro surdo, pra pessoa surda, né? Como é que enquanto artista, assim, você pensa isso, esse objeto artístico? Cara, eu pensei, bom, vamos lá. Aí é que a gente precisa, às vezes, realmente de apoio institucional para realizar coisas, porque eu lembro até nessa exposição que eu falei, que era espalhada em vários lugares, era em Berlim, né? Tinha uma instalação que era uma plataforminha que você subia e botava um fone de ouvido, só que a plataforma tinha um negócio embaixo chamado, o nome é engraçado, é butt kicker, que é um dispositivo que se usa, por exemplo, para pessoas com deficiência auditiva que vão a um show, né? Geralmente é montado um tablado de madeira próximo à caixa de som para elas, né? E esse tablado ele tem esse butt kicker que é uma espécie é um motorzinho, mas é como se fosse um alto-falante que gira meio como na frequência do som, né? Como se fosse um alto-falante vibratório que a gente percebe muito mais do que a vibração de um alto-falante desses, né? E bota num tablado de madeira. Então o pessoal sobe lá e sente o som mesmo, né? Eu sei que no MAN do Ibirapuera, uma época, pelo menos, tinha bastante disso em funcionamento, né? E eu, para a criação, ao ouvir, né, essa instalação aqui, né, justamente que é a que está agora exposta, né? Na versão original, né, que é essa daqui, feita lá pela primeira vez lá em Porto Alegre, né, na Bienal do Mercosul, ao longo do projeto, uma hora eu estava considerando que teria um tablado com butt kicker, mas não pelo tablado, ele teria como espelho d'água, assim, em que além de sentir a vibração, você veria também a vibração. Mas enfim, aí entra a questão, custa tanto, aí não funciona tão bem, aí sei lá, você vai indo para coisas, eu acabei abandonando, né, esse dispositivo, mas eu na verdade acho que isso seria super legal, né, essa coisa é que também eu fui caminhar por outro caminho, não pensando num ambiente assim de exposição que você pode barbarizar um pouquinho, mas não demais. Mas eu também trabalhando com a galera do Sound System, né, que eu tenho uma colaboração com um coletivo específico que é o que está mencionado lá no Audio Wall, né, o Dub. De alguma forma, aquele paredão, aquelas caixas de som, cada subwoofer dos caras é desse tamanho assim. É um negócio completamente monstruoso, né? E aí quando eles ligam aquilo ali,
é isso, assim, tá o corpo inteiro vibra. Se você for surdo, não faz mal, assim, você realmente vai chacoalhar inteiro corporalmente, assim, né? Então, de alguma forma eu falei, mas aqui também está resolvido a questão, para mim, né? Assim, artisticamente, como eu faço apresentações com eles, eu me resolvi com eles, né, com o Sound System. Mas eu acho que é muito interessante trazer isso para dentro do espaço expositivo, que é um espaço que não dá para ter um Sound System, realmente, aí já acho demais, até eu, mas que o Sound System funciona no volume, né? Mas é legal buscar essas soluções realmente para essa experiência, porque não é, aí eu não digo no sentido de democratizar o acesso apenas, né? Tem esse lado, mas é no sentido de revelar para todo mundo, inclusive quem não é deficiente auditivo, que o som é massa tátil, como qualquer coisa, né? Assim, é um toque como uma mão te encostando, né? Diga. Sim. Isso foi cada geração aumentando mais. Tem uma tendência que você acha que por que disso? Você está falando, na verdade, assim, nas mídias elas começaram a soar cada vez mais altas? Tá. Mas isso mudou já, né? Isso chama-se Loudness War, né? O motivo disso tinha vários, né? A gente acha que soa melhor mais alto, né? Mas tinha uma coisa de a música no rádio que toca mais alta chama mais atenção, né? Principalmente na época em que o rádio era muito importante, né? Mas justamente o rádio perdeu importância para o streaming nos últimos anos, e aí um pool de televisões e de streamings se organizou porque isso soar mais alto, beleza, mas para soar mais alto você tem que fazer um processo lá chamado compressão que estraga o som, na verdade, né? Então eles falaram, não, gente, já tá ruim demais, assim, não dá para continuar essa corrida armamentista aqui. E eles mudaram o sistema de nivelamento do som nas mídias, né? E aí passa a ser um sistema chamado Luft, né? E que nivela pela média e não pelo pico do som, né? Então, a partir daí, você pôde novamente voltar a mixar bem, num volume bom, razoável, mas sem lutar contra o volume da gravação do outro. Se você tiver se você fizer bem feito o seu trabalho numa mixagem, ele vai soar no Spotify lá, ele vai soar num volume joia, né? Se você comprimir muito porque você quer volume, ele vai soar mais baixo, porque na verdade é isso que você está fazendo, você está achatando a onda, né? Então tá rolando isso agora. Graças a Deus os caras entraram nessa, né? Assim, pelo menos para isso serviu, né? Realmente tá assim, final dos anos 90, uma hora o negócio tava um lixo, assim, né? Aí o que a gente fazia? A gente comprava aquele aparelho de som que tinha aquele botão Mega Bass, porque já não tinha grave nas músicas por causa da compressão. Então você apertava aquele botão que fazia um grave absurdo ali, nada a ver, né? E tinha, sei lá, várias luzinhas, vários botões, Mega Bass, Surround, Super Bass. Não, gente, mas por quê, né? Assim, é só fazer a música bem mixada, né? Não precisa. Sim, né? isso. Qual matéria exatamente? Como que é essa inserção desse conteúdo no contexto SPM? Eu fiquei curiosa. Tá, eu dou várias disciplinas lá, todas no curso de cinema, né? Mas aí tem umas disciplinas que são... Na verdade, no próprio curso de cinema um pouquinho isso entra, né? Essa coisa da escuta e tal. Mas também eu dou uma eletiva de audiovisual experimental, que eu compartilho com uma outra professora, com a Paula. E aí, bom, aí é anarquia, a gente fala o que a gente quer lá. Porque é uma coisa que é básica para muitas outras. Até publicidade, propaganda, tem uma questão, né? Sim. Vai tentar vender um produto, entender o que é o sistema de som e o que é capaz de fazer, é fundamental. Sim. Pensando que é uma dificuldade muito forte nisso também. Né? Sim, sim, sim. Eles têm lá uma super atenção para o som, né? Eu tenho, às vezes, algum aluno, nessa disciplina eletiva, eu tenho algum aluno de publicidade, né? Mas eu não dou curso na publicidade, mas eles têm
tem estúdio de rádio. Quer dizer, o som é uma mídia publicitária, o som puro já, rádio, né? Então, quer dizer, eles levam isso a sério, sim, né? Sim, não, aí tem os vícios da publicidade, né? Mas a técnica é uma coisa que eles vão atrás bastante, sim, né? E aí nas disciplinas de cinema eu dou 2 disciplinas a disciplina chama imagem e som, né, que eu divido também com essa professora. Então eu pego o som, evidentemente, e aí a gente fala muito dos aspectos técnicos do som, frequências, essas coisas todas, né, para eles poderem manipular. Mas rapidamente eu vou para o conceitual e para o histórico, assim. Porque manipular, assim, se o cara sentar lá, ele mexe, ele aprende, ainda mais com o YouTube, ele vê os tutoriais, ele vai aprendendo, né? Ele não precisa de um professor para isso. Mas a parte conceitual fica muito no que cada aluno tem de curiosidade. Alguns alunos são bem, assim, atentos, mas outros precisam que você fale assim, olha, reparou só que isso aqui, assim, é importante, que, olha, dá uma olhada aqui, ali, tá. É. Entram para fazer escolhe o curso, não sabe exatamente o que vai ter pela frente, e aí, num momento, talvez que se depare com isso, temos futuros artistas sonoros saindo desse ambiente, né? E como é legal ter você ali dando esses insights, né? E sendo um gatilho. Eu penso muito nesse lugar também, né? Da disrupção de conteúdo, né? Sim. Lá querendo ser publicitário e, de repente, temos um futuro artista sonoro. Não, eles entram lá querendo ser, assim, trabalhar na O2. É isso, eles querem trabalhar na O2. Pô, legal, do cacete, mas vamos, assim, dá para fazer 1000 coisas, né? Então a gente tenta fazer um curso mais amplo, assim, um pouco que aponte para outros caminhos, mesmo porque, quando eles se formarem, já não sabemos o que... Imagina, entrou inteligência artificial, gente. Nem vamos entrar, entendeu? Mas, assim, qual é o mercado que eles vão ter? Né? Então, é super problemático esse tema, porém, tem uma coisa boa que, assim, talvez o cara que executa bem, o bom técnico, não seja mais a grande questão, seja formar não bons técnicos, mas começar bons autores. Uma pessoa que tem uma cabeça mais autoral para fazer o som. Porque aí precisa ser um ser humano. Porque, infelizmente, se é para fazer uma coisa, fazer um áudio bem profissional, vai ter um site, já tem. Né? Tem um Adobe Podcast, é impressionante. Durante anos eu dava aula, e essa minha aula, agora você joga no Adobe Podcast e o áudio fica perfeito, como tudo que eu sempre falei que tinha que ser para eles. Assim, perfeito. Então, eles não precisam ser bons mais nessa parte, né? Mas, agora, conceituar o som de um filme, entender a importância para além de botar aquela musiquinha do banco de sons público meio ruim que... Por que não pode usar a música do Adobe Stock? Entendeu? Por que o Kubrick é incrível? Entendeu? Sendo que ele está usando música dos outros. Ele não compôs nenhuma daquelas músicas, mas por que é genial? Então vamos falar sobre isso, né? Aí começa talvez valer a pena um pouco ir para esse lado mais autoral mesmo das coisas, né? Bom para eles, não para ganhar dinheiro, né? Para eles ganharem dinheiro, não sei. Mas talvez para eles ainda terem algum emprego no futuro, né? Porque senão eles serão substituídos, né? Enfim, não vamos entrar nessa seara, né? Isso daí é muito complexo. Para som, né? Cara, mas, nossa, várias, né? Um amigo meu me mandou lá uma... E o doido assim, ele estava orgulhoso, como se ele tivesse feito. Mas eu falei, cara, mas... Mano, isso daqui parece tudo que eu já ouvi na vida, assim. Né? Assim, é bem... Mas é um cara que... Ah, sei lá, enfim. Eu acho assim, bem sem personalidade. Eu já tentei algumas vezes, assim. E muito literal, né? A poesia literal. É. Gênero literal. E é uma coisa que... O que eu vejo na cena, assim, no Brasil todo, tá caminhando pro outro lado, assim. Você escuta uma música, você não... Que gênero é esse? Não precisa ter gênero. E a inteligência, ela faz um gênero. Ela cria... É isso. Vamos continuar essa... Bora.